Pode começar. Muito bem, mais um episódio do Pentecast. Sou eu, mais uma vez com vocês, Michael Luigi, e a graça é para todos. Aqui é o Thiago, segundo episódio do Pentecast. Hoje com o nosso amigo aqui, entrevistado, Pastor Alain. Bem, Pode ir. boa noite a todos. Prazer, meu nome é Alan. Fico feliz aí pelo convite, né? Estar participando do segundo episódio com vocês. Vamos lá, ô Alan, para começar, onde congrega? Michel, atualmente eu estou na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Jardim América 2, ali em Americana. Belém, o campo ali é o campo unificado, né? Eu congreguei já nesse campo, na época que eu congregava o campo era unificado, não sei agora, né? Isso foi uns 2 anos atrás, era Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara. Isso ainda Permanece continua. com Munhoz ainda como presidente, Isso, Pastor Cláudio Munhoz. maravilha. É, como que nós chegamos até aqui, Varão? Como que começa essa história aí? Você nasceu aqui mesmo? Sumaré, Americana, região? Conta pra gente um pouquinho aí. Pastor, sou de Americana, nascido e criado ali, né? Nasci no Jardim Alvorada por 2 anos ali, né? De nascimento, minha família ganhou uma casa lá em Americana, lá na Praia Azul, as casinhas populares na época, não tinha nada, só mato. Na época E ainda era aí, o CDHU. era, praticamente. Hoje é CDHU, antigamente era as casinhas popular mesmo, sabe? Aquela casinha que era sala, cozinha e o banheiro. E o quarto, só. E aí aquele mato grande, né? Depois construía. E aí eu passei minha vida inteira ali praticamente, ali até os 34 anos aqui da atualidade. E na família alguém já era evangélico. Então, pastor, nem ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Nasci verdadeiramente num lar aí, né? Que era desestruturado, né? Eu tinha minha mãe como guerreira ali, né? Sempre trabalhando, mantendo a gente. Não tive meu pai presente, né? Tinha um pai assim dentro de casa, só que de um jeito, né? O meu pai não tem o que falar dele, né? Mas como paternidade assim era difícil, né? Não tive ensinamentos espirituais, bíblico, né? Então, Mas assim, a sua família tinha alguém com envolvimento dentro do crime, alguma coisa desse tipo? Ou foi só mesmo assim, o pessoal tipo não servia a Deus e tal, mas era um pessoal tranquilo? Como? então, Michel, eu tive um cunhado, né? É o pai da minha sobrinha, é o Xande. E esse cara, ele, assim que meu pai saiu, ele começou, aos 10 anos de idade, meu pai saiu de casa, né? Minha mãe mandou ele embora, e aí eu fiquei à mercê, né? Tipo, com 10 anos, o meu herói saiu de casa. E aí meu cunhado começou a participar bastante da minha vida, né? E meu cunhado era assaltante. Hum, Então Influenciou demais. ele fazia os assaltos, chegava em casa, eu tinha 10 anos de idade e me dava R$ 100, cara. Poxa, Então, tipo assim, quem tinha R$ 100 em 2000, meu, pra molecadinha eu era, entendeu? E na aí, época que R$ 100 era dinheiro, e né? aí, tipo assim, foi passando um pouquinho da trajetória, né? Tô te contando aqui, mas depois a gente faz Mas só pra você entender, ele começou a esconder o revólver e eu comecei a ver. E aí daqui a pouco comecei a limpar pra ele. Pegava o cotonete, tinha um bulldoguinho, ele saía, ó, vai lá. Então, tipo assim, eu comecei e falei, meu, eu quero isso pra minha vida, né? E Muito aí cedo. muito cedo, tipo assim, eu tive uma infância legal, mas a minha mentalidade sempre foi tipo assim, eu quero ser igual, entendeu? Esperando a oportunidade certa de poder atuar. E aí com 12, Mas assim, você já ingressou direto no crime ou você teve assim antes assim envolvimento com droga, alguma coisa assim? Porque normalmente tem uma queda primeiro, né? uhum, Antes de chegar, as pessoas tipo vai passando, tem um processo, né? uhum. Tem todo um processo assim. Cara, Vai contar um pouco para nós? o processo é aquele processo, eu acho que a maioria dos dependentes químicos, eu acho que passou. Começou como, Michel? Sabe aquela espuminha do copo de cerveja? Já viu falar nisso? Sabe, quando o pai tá jogando truco na mesa, tem 6, 7 anos, aí aquela espuminha na cerveja, o pai fala, ó, só espuminha, hein? Só espuminha, hein? E aí você vai tomando, né? Aí o pessoal fumava, jogava as bitucas fora, eu com 8, 9 anos de idade já sabia tragar, entendeu? Eu já tinha tido o primeiro contato com o cigarro. E aí, o organismo sujo, né? E a mentalidade mais suja ainda. Então, eu comecei não em regressar na droga, mas com o cigarro, né? E o hi-fi na época, sabe? Guaraná com pinga. Então, tipo assim, matando aula da escola. Então, sempre nessa vibe, entendeu? Até eu regressar no 33, com 12 anos.
Com 12 anos começou já no tráfico? 12 anos. Mas é isso no bairro onde você morava ali É, mesmo e tal? ali no bairro mesmo, né? Recebi uma oportunidade, não tinha muito assim, né? Escolha. Tinha só uma vontade, né? E aí, eu falei, meu, deixa eu ver como que é. E aí, rapaz, primeiro dia eu voltei embora com R$ 40. Fiquei 1h30. Eu falei, nossa, rapaz, gostei. No outro dia aí vai querer, passa lá e pega o kit. Tal hora, não pode esquecer, tem que ser na hora certa, senão não vai pegar, pá. E aí foi, daqui a pouco, ó, você vai ficar aqui fixo. E aí eu falei, opa, demorou. Ganhando espaço, né? E aí foi ganhando espaço. E aí, e você vai gostando, né? Porque aí eu fiquei um período inteiro noturno, eu estudava ainda à noite. Tinha já uns 13 anos ali já. Eu fiquei um período inteiro à noite sem ir pra escola. E minha mãe achando que eu tava indo pra escola. Saí de casa 7 horas, o caderno na mão, deixava o caderno com a namorada, com alguém na época ali, e pum, ia vender droga. E aí voltava meia-noite, 1h da manhã depois. Chegou a ser preso menor ainda. Cheguei a ser preso, não assim, não fiquei preso, mas cheguei a descer pro plantão, né? Daquele 16, sabe? Né? Aquela 3, 4 bucha assim, né? Dá o 16. A gente não chegou a ser de menor conduzido. Sabe por que eu falo assim pra você? Eu gosto de puxar a história assim bem na raiz, sabe, Thiago? Justamente para quebrar o paradigma, né? Porque tem gente que pensa assim, o camarada deu uma aventurada ali, tirou uma cadeinha e já parou com o crime porque ele assustou. Mas você vê que a maioria das pessoas, não, ele tem uma vida. É uma história. E Jesus, ele interrompe uma história e muda uma história toda. É. Não é assim, tipo, poxa, eu dei um susto nele, agora ele vai mudar de vida. Não. É um camarada que tem uma base solidificada em fazer coisa errada, uma mente voltada para o mal. É bem aquilo de onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente vê que Deus, ele permite que o fundo do poço chegue justamente para ele ser a única luz lá no fim, né? Para que o nome dele seja glorificado. Ele permite, não que seja a vontade de Deus, né? Mas por que eu falo isso? Porque todas as nossas atividades pregressas nos fazem compreender o quanto Deus é misericordioso, né, irmão? Demais. Mas assim, 12 anos, você tava nessa correria aí e tal, e tráfico e assalto também. Não, o assalto não. O assalto ele veio depois, né? No tráfico eu fiquei um bom tempo. Só que nessa, pastor, eu me recordei aqui que, tipo, em meados de 2005, acredito eu, Deus ganhou minha avó para Jesus, a mãe do meu pai. Agora que eu recordei. E aí, minha tia conta até hoje, minha tia Geni fala que dentro desse episódio, né, também tem a minha tia. A mãe do Lucas, ela tava dentro da Assembleia e Deus levantou e falou: vou ganhar sua família inteira. Através de você. Vai vir um por um, né? E a gente consegue contemplar isso hoje. Quase 15 anos depois, né? A gente consegue contemplar isso, né? E o meu pai, só pra você entender, o meu pai, ele foi ganhado no leite do hospital. Ele tava 25 dias infartado, e a gente correu com ele pro hospital. Eu passei a madrugada de sexta para sábado, eu fiz o apelo para ele, fiz oração, ele orou. Aí o pessoal da Universal passou também ali, fortaleceu. E aí eu lembro que na madrugada de sábado para domingo, ele confessou tudo. Cara, meu pai parecia que era um amigo meu dentro de um confessionário. Ele confessou todos os pecados dele. Aí na segunda-feira Deus recolheu ele. Entendeu? Então, tipo assim, acredito que meu pai tá lá Teve essa conosco. oportunidade. Teve oportunidade, né? Mesmo ali. Por que eu reclamei com Jesus? Por que Deus não deu oportunidade para ele? Porque acredito que Deus queria salvar. Então o propósito era salvar, independente do leito, da situação. Ele confessou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E confessou seus pecados em forma de arrependimento, né? Eu sentia muito isso, né? E aí no outro dia ele foi teimoso, quis andar no hospital, não podia, e aí teve uma parada cardíaca. E aí Deus recolheu. Então eu entendo que o Senhor tinha uma promessa sobre a minha família já. E eu comecei, a partir das drogas, eu comecei a muita balada, muita balada. Eu queria ser jogador de futebol, na verdade, né? A gente, Todo mundo quer, né? cara, não, eu acho que eu tinha tudo pra ser. Todo mundo. Se não Aí fosse é meu joelho. Eu sabia. É o joelho, eu também tenho o joelho, a droga, a escolha errada. Foi muito. E tipo assim, eu fui uma pessoa que sempre dei conselho assim, cara, não fuma pedra. Não cheira cocaína, sabe? Os caras vinham comprar comigo, já chegou um amigo meu assim de falar, pô, tá assim, né? Tinha acabado o pó, né? Vamos fumar uma pedra. Os caras falam que é da hora. Falou, tá ficando louco, rapaz? Dá uns bicudos. Pô, tá tirando, rapaz. Entendeu? E aí, depois com 19 para 20 anos, eu experimentei o crack. Poxa. Mas já tinha ido preso? Ainda não.
Não. Não. Então, tipo assim, o crack te arrastou pro fundo mesmo. Então, tipo assim, né? É uma história bem pessoal, assim, né? Eu nunca tinha experimentado, sempre tinha aquela cabeça firme, né? Aí do nada um dia eu falei, vou fumar um mesclado. Hum. Tava com seis, Mega. eu tava, Mega! tava com 6 quilos de maconha em casa e mais um monte de farelo que a gente picava só, né? E aí eu peguei e falei, vou experimentar. Né? Essa droga era até do meu cunhado, né? E ele se sente até culpado por isso nos dias atuais. Quando a gente vai conversar, ele fala, poxa, né? Mas não vejo como culpa, né, meu? Mas eu acabei fazendo, né? E aí mudou, né? Mudou a forma, né, de ser. A forma minha aí mudou. O comportamento, né? A mentalidade mudou. Eu já não fazia mais parte do 33, né? Já estava trabalhando, buscando uma vida mais tranquila, mas ainda ficava em casa, sabe? Tinha um espaço que a gente fazia lá em casa como refinaria. E aí eu entendi que falei, meu, já era. Só que em cima disso, eu acredito hoje, minha concepção, né? Que Deus ele tinha um propósito na minha vida, né? Ah, foi através da droga que Deus te ganhou? Acredito eu que foi uma estratégia de Jesus. Ele ter permitido para ter me encontrado. E eu conheci Jesus a partir desse momento. Quanto tempo você ficou assim com o uso da droga? Antes de você ir preso, assim, tipo, vivência. Por que eu falo isso? Porque a droga, ela traz essa sensação para muito jovem de estar envolvido em alguma coisa, sabe? De estar junto com alguém. Porque tem aquela galerinha que fuma um Uhum. baseadinho, que tiram a cocaína, e eles estão sempre agrupados, né? Então te dá aquela sensação de estar participando de alguma coisa, né? E você vê que a droga, assim, pelo menos pra gente que viveu na periferia, à margem, a gente vê que a maioria do pessoal que é envolvido com droga tem sempre ali um problema de família, uma Uhum. dificuldade Uma financeira, é uma rejeição. rejeição. Então é aquela sensação de pertencimento, né? De fazer parte a algum grupo. Com você rolava isso e tal, tinha uma galera, ou não, tipo, foi uma coisa que Então, você experimentou. foi isolado, né? Eu sempre fui aquela pessoa mais nova que andava com os caras mais velhos. Eu era aquele cara assim, que o pessoal falava assim na balada, dá o começo. E aí eu dava voadora, o pessoal ia lá e arrumava briga. Não sei se vocês chegaram naquele clube Rio Branco, que tinha lá em Americana. Vocês é Uma história já. depois no off. Tá bom. Então, aí eu era essa pessoa. Então, tipo assim, eu era bem cuidado, né? O pessoal sempre ficava em cima de mim. Só que quando eu comecei a praticar o 33, algumas pessoas se afastaram de mim. Pessoas que gostavam de mim, amigos meus até hoje, o Fábio, o Fabrício, né? São dois gêmeos. Pessoas que gostavam de mim falavam, pô, essa vida não é pra você, né? Tinha algumas amigas também. Então, tipo assim, eu comecei a me isolar, né? Por causa do dinheiro, por causa do tráfico, né? Consegui outras amizades, né? Então, tipo assim, foi indo. Mas quando eu experimentei, na verdade, verdadeiramente, eu já me afastei de todo mundo, entendeu? Eu me afastei, eu tive né? A droga sempre teve comigo, igual eu falei pra você, desde do golinho de cerveja lá com 7, 8 anos de idade, entendeu? Então, tipo assim, sempre participei com isso, só que aí a química mesmo tomou conta a partir dos 20 anos ali, né? Já era um cara cabeça, né? Mas, Não era pra ter caído nessa. mas tipo assim, a droga conseguiu te jogar numa situação de Jogou, rua, jogou. Vixe, passei vários perrengues, né? Tive uma dificuldade muito, 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 muito por causa disso. Droga que você acabou de falar aí, que ele citou, ele deu o nome, o crack. Quando entra na questão do experimento, já sabe como é que é. Irmão. Não às vezes pelo fato de ter usado, mas pelo fato de conhecer o campo ao redor. Ah, aquele eu ali é vi muita usuário, coisa. muito difícil sai. Você conhece, andou no meio, você sabe como é que é. Barão. Eu também andei, conheci pessoas de perto, pessoas que tinha tudo e acabou sem nada e tá até hoje na mesma vida e não conseguiram sair. Sabe o que eu falo pra você, Thiago? Assim, tipo, eu não tive, graças a Deus, assim, a misericórdia de Deus, eu não tive contato com essa droga, assim, de fazer uso. De nenhum É, tipo. não tive, assim, um contato com crack, sabe? Com mesclado, assim, tipo, Deus me guardou. Mas eu vejo que, eu olhando, assim, pra mim, assim, é um dos maiores milagres que eu já pude ver, É o porque que eu eu vejo falo. essa droga reduzir a pessoa a nada. A pessoa perde totalmente a noção de que ela é um ser humano. Ela não se valoriza mais, ela só valoriza mais um trago, Não, aquilo ali sabe? pra ela é tudo.
Então, tipo assim, eu ouvi um rapaz uma vez me dizer que foi a melhor sensação que ele já sentiu na vida dele. Ele falou pra mim, poxa, não existe nada comparado. É por isso que hoje eu não chego nem perto. Por Porque eu isso sei o que você é que capaz de fazer comigo. ele acabou de falar aqui, ó, os caras que era mais velho dava conselho pra ele. Aqueles caras que é mais velho, que sabe como que é, ele vai falar assim, nem experimenta. Nem experimenta, porque o problema é depois que experimentou. Eu falo porque eu já passei desse caminho, então eu sei como é que é. E pessoas que eu conheci que eu vi. Eu queria te entrevistar. Você não deixa? No terceiro episódio, você me chama, eu quero estar aqui. Michel, eu falo pra você que é o fundo do poço. É o fundo do poço, não, é o fundo da fossa, onde Deus me tirou. Fundo do poço ainda tem água, mano. Mas assim, tipo, você conheceu Jesus nesse processo ainda na rua? Ou foi dentro do presídio, assim, Não, que o processo começou? foi na rua. Porque quando eu lembro que eu trabalhava registrado e eu vendi, e eu gastei meu salário inteiro, acho que na época era R$ 750. E aí eu recebi, pum, fiquei a madrugada inteira pra rua. O salário inteiro. Aí eu cheguei em casa desesperado, falei, não, não, ô mãe, aconteceu isso. Comecei a falar pra ela assim, ficou, sabe, desesperada. Aí eu lembro que o primeiro falou, meu, tem um lugar ali, né, que é pessoas que tá passando por isso. Eu falei, não, eu quero esse lugar, eu não quero essa vida pra mim. Você queria ser internado. Eu queria, não, eu não queria ser internado, eu queria ajuda, entendeu? Só que aí me deram, não, você tem que ir lá limpar o organismo, né? Eu falei, meu, eu vou, mas eu não vou virar crente. Porque o pessoal falou, não, esse É, lugar de cristão. é de cristão. E eu falei, eu não vou, porque eu tinha mentalidade o quê? Que os crentes era pra mim os testemunhos de Jeová. A mentalidade minha era testemunho de Jeová. Por quê? Eles passavam em casa 2 horas da tarde no sábado ou no domingo, num sol rachando, de terno e gravata, e uma pasta na mão, alguns com chapéuzinho e batendo palma. Pra mim, esses caras eram malucos. Eu falei, eu vou usar terno de tarde? Não vou. Então, pra mim, a mentalidade de um crente era testemunho de Jeová. E eu falei, eu não vou virar crente. A minha mãe falava, não precisa virar crente, não. Eu até então desci do carro na frente do lugar fumando cigarro. Aí o cara falou assim, você não pode fumar aqui, não. Eu falei, tá vendo, mãe? Não vou ficar aqui, eu vou embora. Não podia nem Aí, fumar dentro Não da clínica. podia. Eu falei, dando não, trabalho eu na vou porta. embora. E os caras que tá lá Não, se mano. E operando. eu cheguei dando trabalho, mano. Aí eu falei, eu não quero. Meu primo Tom falou assim, não, vamos ali comigo. Me levou no canto, né? E a gente acabou de fumar aquele cigarro, já emendei outro. E eu falei, meu, não vou virar crente. Despedida. Para de graça, meu. Eu não vou, sabe, irredutível. Irmão, quando adentrei Salve. naquele lugar, era umas 3 horas da tarde. Começou o culto das 7 horas da noite, irmão. Primeiro culto. Primeiro culto. Você nunca tinha ido num culto antes? Nunca eu tinha ido no culto, mas quando eu era pequeno, eu lembro até hoje que era a igreja ministerial. E eu tinha ido na presbiteriana. Só que, tipo assim, era diferente, entendeu? O que eu Não, a senti lá. presbiteriana é bem diferente. Não, o que eu senti lá é Com diferente. todo respeito. Não, até então, que na presbiteriana que eu ia, era muito avivado, irmão. Quando eu cantava aquela música, ó, sei que os teus Ela é olhos, eu renovada. chorava, era mais ou menos assim. E aí, na hora que eu entrei naquele lugar, que eu lembro até hoje, que era o Marcelão que tava dirigindo o culto, e aí ele pregou sobre Lázaro, irmão. E aí ele aplicou que a família de Lázaro estava recorrendo a Jesus, mano, eu me vi naquela mensagem. A Marta e Maria recorrendo pelo Lázaro que estava morto. Eu entendi que a minha mãe e minha irmã me recorrendo que eu estava morto. Eu falei, eu quero ser Jesus. E aí no outro A dia, irmão, primeira mensagem? primeira mensagem. Que alma, Jesus. Varão, no outro dia, a minha mãe é prova. Eu liguei pra minha mãe, o irmão me deu espaço de voz. Eu falei, mãe, o vô não tem aquele terno no guarda-roupa? Você não quer trazer pra mim? Eu já queria ser o homem do terno. Não, irmão, eu falei, eu não ia usar terno. Passado, acho que 2 dias, assim, que me deu a ligação, que ia pedir uns Não tem nada mantimentos, a ver, assim. né, se for ver. E aí eu peguei e falei assim, mãe, o vô não tem um terno lá? Ela falou, tem. Traz pra mim. É porque primeiro, assim, que nem o Thiago comentou assim, tipo, essa questão do terno não tem nada a ver. Não tem. Mas é porque é a figura que a gente tem na nossa mentalidade do que é ser cristão quando a gente chega, né? Aí quer se adequar mais. Que a gente quer fazer parte daquele grupo, mais uma vez o pertencimento, né? E aí você vai falar assim, pra mim fazer parte desse grupo agora, eu tenho que apoiar terno, Eu lembrei do C lá com aquele terno em café. Quando eu tive... Hoje eu uso porque eu gosto. Não, eu também Hoje o pessoal fala, tem gente que me vê como religioso, né? Eu congregava no Ministério no PVD e lá também o pessoal é mais tranquilo, sabe? Não era aquela, né? Mesmo assim, eu ia de terno e gravata, todo culto. O pessoal fala, pô, pra que isso? Mas o pessoal fala, tá calor. Terno e gravata, porque eu gostava. Vamos lá que eu peguei uma situação aqui agora de te perguntar. Vamos lá colocando na parede, né? Vai pra gente entender tudo aqui. Então você conheceu Jesus dentro da clínica. Uhum. Dentro da clínica. Mas você não saiu e permaneceu com Cristo. Não saí, não permaneci. É, porque tem uma fase cadência. Não, eu vou te contar. Já vai chegar lá, mano. Mano, eu saí, depois de 2 meses, eu acho que eu fiquei lá, desesperado, falei, não, já tô bom, já caiu a realidade, mentalidade. Eu namorava uma menina, ela foi lá, né? Eu falei, não, quero ir embora. Né? Já falei, não, ficar internado, fiquei com vergonha, né? Já falei, isso que não é pra mim. E aí, irmão, cheguei e falei, agora eu sou o maior crente de tudo, eu vou evangelizar os caras na praça. Falei, vou lá. E aí,
Foi 2 evangelização com Bíblia, outra sem Bíblia. Aí outra eu fui, Terceira. e aí na quarta, e aí daqui a pouco tava eu de novo. Um Cigarro, cara já. boné, Já tinha sido maconha. evangelizado. Já era, irmão. Verdadeiramente, se for fazer, vai fazer em 2. Se não, irmão, muda de turma, muda de ambiente. Se você quiser se converter, você tem que mudar o curso. Conversão é isso. Pra esquerda, chega, agora é pra direita. Então, É porque não tem como, né? tem varão. Velhos hábitos, velhos pensamentos, o velho homem já era. Se manter velhos hábitos, velhos pensamentos, infelizmente você não vai conseguir continuar. É, eu costumo dizer, né, que amigos, amigos, Jesus à parte. Dessa Não forma, dá irmão. para continuar com aquelas amizades, entendeu? Porque se você realmente quer uma coisa séria com Cristo, você precisa mudar Sim. totalmente a sua vida. Mas vamos lá. E aí você retornou para droga. Aí, tipo assim, 77 vezes pior. A ponto de ir pra rua, varão. A Morou ponto na de ir pra rua. raiva. Era. Aí eu falei, cara, não vou dar trabalho pra mais ninguém. Eu fui lá pra Campinas. Foi morar na rua, né? Fui morar na rua, irmão. Aí comecei a roubar. Quanto tempo morando na rua? Cara, eu fiquei mais ou menos, acho que uns picadinho assim, ficava 2 meses, voltava embora, ficava 3 meses, voltava embora, mas se for ver assim, ficou uns 2 anos, assim, sabe? Picadinho assim, sabe? Mas você Um pouco. dormia na rua mesmo. Totalmente, mano. Totalmente. Foi. Só a droga e a rua. Aí, na verdade, chegou lá ainda, vocês conhecem o Cotovelo lá. São Sei. Fernando lá. Aí eu peguei uma coleta lá, comecei a trabalhar na campana, aí fiquei mais tranquilo, me deram um barraco, sabe? Viram que eu era responsa, que não rateava, não fazia as coisas que os outros que também faziam parte de substância química fazia. Fui ganhando um espaço ali, né? Guardar, levava ali, trazia aqui, pra poder manter o uso, entendeu? Do que ficar na rua, sabe? Mas foi ali, foi o que aconteceu comigo. É, foi perdição. Você vê, você começou vendendo droga. E aí chegou um ponto que você já estava escravizado pela droga que um dia você Totalmente, vendeu. totalmente. Já ao ponto que aquele dinheiro que você ganhou no começo, que você falou, poxa, que legal, tô Uhum. ganhando dinheiro. Agora, tudo que você tinha era para manter o vício. Então, tipo assim, você já não era um cara criminoso, né? Você era um cara que estava sendo escravizado pelo seu próprio vício. Totalmente. E tem muito Totalmente. disso, assim, na sua visão, assim, dentro do crime ou não, a Tem, rapaziada, a mentalidade tem. criminosa mesmo. Não, só pra você entender hoje, 50, vamos colocar mais uns 70% que pratica o crime é pra manter o uso. E se não for só o uso da droga, às vezes é só o uso do álcool, entendeu? Mas é um uso, é a prostituição, mas faz pra poder manter algo, entendeu? Não é assim, tô investindo, não, Vou montar um império não e tem tal. como, irmão, não tem como, né? Existe os que tem, mas é pouco, entendeu? E aí foi lá em Campinas que você foi preso. Nada, eu fui preso americana. Conta pra nós Eu fui aí. preso em Americana e ainda fui avisado, só pra você entender. Um dia, Hum. algumas horas antes, tinha uma missionária dentro de uma lanchonete e falou pra mim assim, ó: se você não parar, Jesus te para. Aí eu falei, não entendi. Se você não parar, Jesus te para. Você conhece e sabe o que você tá fazendo, não é certo. Aí chegou na noite, eu fui roubar. E aí, Assalto, foi preso no assalto. assalto. Em Americana mesmo. Sim, a pessoa tava saindo no banco com a bolsa. Sim, eu dei. Só voz de assalto, só é um assalto. Porque Assalto. R$ 800 e um celular. R$ 800 no celular. Quanto tempo de condenação? Deu 4 anos. 4 anos. Aí foi pro Americana, no CNT de Americana. CDP de Americana. Pavilhão, Pavilhão D. pavilhão D. Pavilhão D. Era o pavilhão do assalto, pessoal, porque tinha essa separação, né? O pavilhão C, o Se eu te pavilhão con- de tráfico, é, pavilhão A e B, pavilhão de residente, também dividido entre Isso, assaltantes, isso. para não misturar e a pessoa não sair de lá mais Uhum. versátil, né? Então O você cara continua com entrou a sua traficante, turminha. agora quer Viu sair que ele ladrão. conhece bem, né? Será que ele já foi preso? Pastor Michel, só pra você entender, quando a gente chegou, eu cheguei, fiquei na comarca e aí eu sempre me destaquei, irmão. Sabe assim, diferente, sabe aquela pessoa assim que tem uma visão diferente, pensa diferente, Comunicativo. sabe assim, o pessoal, e tinha um cara lá que o cara chegou, né, tinha feito um crime lá na comarca, e chegou um pessoal aqui, só quebrado aqui de Sumaré aqui, pessoal bravo lá do Matão, sabe, irmão? Pessoal metido Fala assim que o pessoal vai achar que o pessoal do Matão é bravo. O pessoal lá é um tranquilo. pouquinho só. E o cara chegou tudo pra frente. Você usa isso, você usa aquilo. Pá, o cara tá todo pra frente, irmão. Aí chegou dentro do raio, irmão. Aí começou a cair os OBS, sabe, irmão? E aí, tipo assim, então fica feio. E aí, quando eu entrei dentro do raio do D, lembra até hoje quem me recebeu, né? Eu posso até falar aqui, não, tem vários já que se vulgam, né? O Shrek, né? Ele me recebeu, né? E perguntou, e aí, por que você tá aqui? De onde você é, né? Tem toda aquela entrevista que você sabe. E aí eu falei que é de para Azul, pode encostar lá em tal pessoa? Eu falei, opa, pode encostar lá. Os caras me conhecem. Referência. Pode encostar, né? Dei 2, 3 lá. Foi encostar lá, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, irmão, tava usando droga, velho.
fumando crack, né? Ele, o que que você falou? Eu falei, tá fumando crack. Ele, ô, Bola, ô, Baiano, chega aí. Irmão, eu nunca tinha chegado no raio, meu coração gelou. Eu falei, agora eu vou apanhar, né? Eu falei, não pode falar que fuma pedra. E eu falei, e aí ele falou, repete o que você falou aí, eu já consegui gaguejar. Não, eu falei, isso aí, transparência é tudo. Eu falei, por que, irmão? Não, porque aí só tem bandido, só tem ladrão, ninguém usa droga aí, ó. É. Essa é tudo periculoso, ó. Ninguém tem coragem de falar o que você falou aqui. Sua transparência, você vai ganhar oportunidade com isso. Já me deu isso, me deu aquilo, né? E aí depois já quis me levar pro esporte. Então, tipo assim, mesmo com essa, né? Com essa discriminação, né? Do uso, quando você trabalha com a verdade, ela abre porta, Mas entendeu? o que acontece é o seguinte, né? Eu vejo que o diabo ele trabalha com estratégias, né, mano? O diabo ele não vai te afastar, ele vai tentar te trazer, né? Então, tipo, te colocou dentro de um lugar onde agora você não vai ter tanto recurso à droga, porque a gente sabe que tem droga lá também. Mas você já não vai ter tanto recurso para droga quanto tinha na rua. Tem, né? Então, ele precisa te prender de outras formas. Aí vai entrar o poder, outro Uhum, pertencimento. Tô com essa rapaziada. uhum. Né? Porque o ser humano tem muito disso, de ficar procurando pertencimento, de ficar Sim, procurando fazer parte de alguma coisa, né? Eu e o Thiago conversa muito sobre isso. Tem gente que viu que não dá certo em nada, ele quer agarrar um microfone dentro da igreja e se tornar alguém dentro da igreja, quando a ordem dentro da igreja é desaparecer, é sumir para que é, Cristo apareça. Só que gente que não tem mentalidade cristã continua com a mentalidade de pertencimento, né? Você vai vendo que todo tempo tá querendo pertencer a alguma coisa, sim. sabe? Então, é, Ser aceito, né? e lá dentro onde você tava, tinha uma cela de igreja e tal, como que era? Tinha meia lá, né? A meia. A meia. Velha meia. Meia, tem muita meia. Eu não quis ir pra meia, não. Cheguei lá com 2 dias no raio, 3 dias no raio, o pastor chegou do meu lado, irmão. Nem me conhecia. Falou bem assim, Você lembra o nome desse vaso aí? nossa, irmão, não era Ronaldo, não vou lembrar. Que ano? 2013. Ele chegou perto de mim e falou assim, irmão, não tem como esconder, né? Eu falei, agora pronto. Eu falei, não tem como esconder o quê, irmão? Né? Já quis dar uma de bravo, né? Eu falei, tem como esconder o quê, irmão? Tem como esconder o chamado, varão. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou assim, porque a gente consegue ver um brilho em você diferente. Se passar as práticas suas aí, Deus se agrada não, varão. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, varão, Deus tem chamado, irmão. Deus tem chamado. Você irmão, se quiser participar do culto lá. Eu falei, esse pastor é sábio, irmão. Quis me pegar, varão. Mas e você, lá em Americana mesmo, você foi pra igreja? Fui nada. Fiquei 2 anos ainda. Em Vixe. Americana e não foi pra igreja? Não, fui em outro, vixe, fui lá na P3. P3 e Hortolândia. De Hortolândia. Aí já tava condenado, Que pô. bem quebrado. Tava, né? Já É, tava Tem moído. uns que é assim, né? Né, já tinha tomado uma falta aqui americana ainda. A um inteira. A polícia chegou, né? Eu vi, não vi, eu vi. Ah, não vai dar, não vai. No outro dia de manhãzinho, 6 que morava lá, cada um pra um lado. Aí depois de quase um ano, fui saber que tava com sindicância nas costas. sindicância é uma falta grave, gente. Que é quando o detento, dentro do presídio, comete alguma coisa considerada um crime contra as normas do presídio. É, Se for um crime só contra as normas do presídio, aí o detento paga de maneira interna. Agora, se for um crime realmente contra a Constituição, aí o detento vai assinar mais um processo dentro do presídio. é. No caso dele aqui, era Constituição ou era alguma coisa interna mesmo? Então, deu por causa disso, né? Ele não viu nada, Não conseguiram pegar. né? Mas aí os 6 que estavam na Outra cela, versão. é, Outra versão. deu disso aí, né? Mas deu um ano lá. Ah, sim, obrigado. Deu um ano lá. Aí deu contraversão. Deu. Aí você foi em Portolândia já com a contraversão. É. Eu lembro até hoje que depois eu passei em Tirapina, no fechado, né? Que é favorável. Você foi para Tirapina. Passei no fechado ali num trânsito. Fiquei ali acho que um mês ali. Aí depois fui pra P1, fiquei no trânsito. E aí quando eu chegou na P1, depois de um ano e meio, né? Quase 2 anos, né? Um ano e meio. Olha o que aconteceu. Na P1 tem o semiaberto, né? Na P1 Hortolândia, não tem? É, E aí, primeiro que tem. veio aí eu lembro que o pessoal tava voltando de saidinha. O pessoal tava voltando de saidinha, aí tinha um pastor, né? Esse pastor veio com o celular na bolsa, né? Diz que foi inocência, né? E aí foi parar no pote. E eu tava vindo nesse trânsito. E aí, na sexta-feira tem um culto, né? E aí ele
Ia ter o culto, né? O pessoal começou oração, oração, oração. E aí, beleza, daqui a pouco, você sabe que lá, não sei se você passou lá, o chapão é só aqui, né? E eu tô na capa, né? Tô na capa assim olhando. E aí eu vi ele lá do outro lado, ele me olhou no meu olho, né? Aí ele falou assim: você dá 17, dá 12. Aí eu, pum, irmão, arrepiei na hora, mano. Arrepiei na hora, mano. Eu falei: tá chamando você ali, ó. Aí o rapaz veio, pode falar? Não, não é você não. Aí, né, tava em 4. Aí os 4 foi, mano. Só que eu sabia que era eu, irmão. E aí ele falou assim: é o rapazinho que tava aí. Aí eu coloquei, mano, não dá pra saber que é eu. E tava longe, nem eu conseguia ver que era ele lá. E aí eu coloquei a cara de novo, o pastor Michel, ele falou bem assim: viu, varão? Você tá aqui porque você é teimoso. Aí no meio da radial, né? Aí eu falei assim: ele, antes de você ser preso, Deus levantou uma mulher pra te avisar. Se você não tivesse parado, Deus ia te parar. Aí já era, irmão, engoli seco, tinha chegado umas balinhas lá pra nós, sabe, irmão? E eu irmão, aquele dia ali, a alma balançou. Sabe, eu entendi que mesmo num lugar desfavorável, mesmo na situação controversa que eu tava, né, esse rapaz, ele foi permitido, porque depois eu encontrei ele no raio, Deus permitiu a situação para ele me trazer um recado para mim ali, né, que ainda Deus, ele tinha algo na minha vida, que independentemente daquilo que eu tava passando, eu ainda ia sair daquela, porque na minha mentalidade eu pensava assim: agora eu tô preso, vou sair, né, não vou conseguir arrumar serviço, sabe, tinha uma mentalidade muito, muito fechada, porque aquele lugar mexe com o psicológico, né? E aí eu falei: será que Deus, ele tem uma promessa na minha vida? E aí Deus traz um pastor, né? Que parou num pote, ficou um dia só lá, que depois no outro dia ele desceu pro raio. Nós não, mas ele foi. Pote é castigo, viu, gente? E aí ele desceu, mas ele me trouxe essa mensagem que eu tinha ouvido há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, né? Da mesma forma que a mulher falou comigo: se eu não tivesse parado, Deus ia me parar. E Deus repetiu na boca dele. Então eu acredito que Deus, Aí ali ele... você se reconciliou. Nada, Rapaz, isso é difícil, nada. viu, Varão? Rapaz, eu desci, eu tava no raio, e aí eu tava lá no raio, e aí eu fumei um cigarro na terceirinha, né? Rapaz, mas me deu um mau hálito, sabe? Um gosto ruim na boca, um fedor, irmão, de barata com rato. Eu falei: meu credo, eu falei: não posso sair da forma que eu entrei. Eu falei: não posso. E eu tinha algumas contravenções ali também, né? Eu dei pro rapaz que lavava minhas roupas, né? O pessoal que fazia faxina ali. Aí os irmãos falaram bem assim: ainda, viu? Não mexe não, tá com depressão isso aí. Não mexe não. Isso aí tá... Não, ninguém rela, que amanhã ele vai acordar desesperado pra fumar. E aí eu fechei o quieto, irmão, e fiz uma oração. E aí tudo que eu orei na noite passada, na hora que abri o rádio de manhã cedo, que eu pisei pra fora, o irmão Jefferson, lembra até hoje, ele veio marchando. O irmão Jefferson veio, né? Ele passou pra abrir, pra depois voltar trancando. O Jefferson veio e tudo que eu orei na noite passada, Deus revelou na boca dele, mano. Você tava onde? Tava na P3. Na P3. Aí, na hora que Deus revelou, eu falei: não vai dar mais não. Eu falei pro velhote, pro carioca, eu falei: irmão, eu vou voltar pra Jesus, eu preciso. Ele falou assim: irmão, quando você louva aí na capa, rapaz, nós já vê que você é diferente, irmão. Tá fazendo o quê? Quando eu pisar lá fora também, irmão. Só não vou aqui porque aqui, né? Ele era da família, ele falou assim: eu só não vou porque aqui ainda traz umas regalias pra mim, mano. Quando eu pisar lá fora também, irmão. Minha vida é de Jesus, não tem como não. Vai, pode ir, vou bater sua carta hoje, né? Você quer? Aí conversaram com, na época, era o irmão Juliano que tava lá, mais um, Qual, Juliano? o Juliano Fraga. Tava lá na P3 nessa época. Você tinha. No 2000 e. Acho que era 15 ali, né? Ah, ele tinha 14. retornado pra lá Foi por causa do. do retorno, é. É. E aí o pessoal no mesmo dia já bateu na minha carta, eu lembro que o irmão Massa já fez o trâmite rapidinho lá, já. Massa. Eu falei: não, mas depois você corta isso aí, mano. Até o de Juliano, hein? Os caras tá usando meu nome pra hypar lá. Não, não tem problema não. O Juliano é crente, né? Eu acho. Eu ia ficar preocupado com isso aí. O crente não se preocupa com isso, não. Então, Varão, aí eu falei: não, agora verdadeiramente eu vou. E aí a última palavra do Gerson foi bem assim, Varão, ó: se você não pregar, eu não abro. A fala do Gerson foi essa pra mim no final: se não pregar, eu não abro. Tipo assim, minha cadeia era 1,8, irmão, pra me cumprir, pra mim ir embora. Eu já tava indo pra 2 lá dentro, né? E eu não sabia dessa sindicância, depois que ela veio, que eu vim saber dela. Então, tipo assim, pra mim já tava tudo atrasado, já tava... Pra mim eu já não queria... Nossa, eu falei: mano, não vou sair mais daqui, né? Tipo, minha cadeira deu um 5,7, né? Mas... né, no semi-aberto, então já tinha passado o tempo, tava ficando desesperado, né? Mas eu entendi, mano, o propósito de Deus, né? Aí um dia o rapaz falou bem assim: viu? Sabe o que Deus faz? Ele pega nós aqui dentro e aí a gente entra pelo um crime, só que a gente já cometeu um monte de crime que nós não caiu. Então Deus, ele faz nós pagar devagarzinho. Eu falei: você é bem legal, né, irmão? Eu falei: então se for por causa disso, eu fico, né?
E aí depois lá em Capela do Alto eu fui ganhar minha liberdade. Você foi Capela do pra Alto. Capela do Alto, Capela do semiaberto? Alto, né? Eu lembro que até um dia em Capela do Alto lá aconteceu uma situação que o pessoal quis me embigodar, né? O pessoal chamava eu de meio. O crente malandreado, né? Porque, tipo assim, tinha muito pessoal, sabe que o pessoal quer folgar na tela da igreja, né? O pessoal quer extorquir os rapazes de lá, né? Então, é lá na cela de igreja, tá escrito assim, ó, casa de oração. Só que o pessoal achava que era casa de doação, irmão. E aí os caras queriam toda hora ir lá. E aí tinha um É pessoalzinho assim mesmo. que tinha ido corrido, irmão, né? A gente sabe que, né, de vez em quando acontece, né? O pessoal ramela e quer correr. E aí o pessoal que ia lá, o cara chegava tudo à frente mesmo. E aí, eu dou um sabonete aí, dá um preço do Barbie. O cara queria jogar no cassino. Com as coisas. E eu vendo isso, falei, não é certo isso. Tá ficando louco? E aí, né, travei, chamei meu irmão. Falei, meu irmão, isso não pode acontecer. Nós não vai doar mais nada aqui. E aí, benção, você tá impondo as coisas? Eu falei, não, irmão. Expliquei o que tava acontecendo. Os caras pegou os caras, né? Mesmo assim, ainda por debaixo dos panos, os caras extorquiam alguns ainda, porque os caras tinham um pezinho lá fora, né? E aí eu comecei a ver isso. Aí um dia eu tava pregando no raio, né? Raio lotado, né? Eu pregando. E aí no meio da minha pregação eu falei o seguinte: eu louvo a Deus por estar preso. Eu falei, né? Aí os caras pegou esse pé meu. Aí acabou a visita, os caras passou na capa. E aí, benção? Eu falei, pode falar, irmão. Solta o sol amanhã, você tem essa ideia. Aí eu falei, mas por que, irmão? Eu falei assim, solta o sol amanhã, ficar sabendo. Aí eu fiquei pensando, e agora o que eu fiz, né? Tentei, fui trazendo, fiz aquele recapitulamento, né? Do dia. Aí eu falei, eu penso, nós ficou ali perto, né? Eu orei pela família, né? Tudo. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, irmão, tudo em paz, né? Tudo tranquilo. Eu falei, e agora? Aí chegou no outro dia, né? Foi lá pra 10 lá, irmão. Aí os caras chegou lá, falou assim, e aí, benção? Não entendi nada, sei, irmão. Eu falei, por que, irmão? Nós é tudo louco pra cavar um tatu aí, mano. Nós é tudo louco pra grudar o guarda e ir embora. Nós é tudo louco pra fugir. E você tá louvando a Deus por estar preso? Tá gostando, benção? Ah, irmão, Deus deu uma graça pra mim, irmão. Tava. Sabe quando aquela paz paira assim no coração? Parece que eu. Sabe? Eu falei, é por causa disso que eu tô nas ideias? Ele falou, por causa disso, irmão. Eu falei, irmão, porque você não me conhece, mano. Eu tava nessa situação. Tava comendo do lixo, tava na rua, entendeu? O polícia tinha parado eu no Taquaral. E na madrugada o pessoal tinha roubado, né? Uma farmácia. E aí. hum, Quando ele me enquadrou, ele falou assim: sabe por que eu tô aqui em Campinas? Eu falei, não sei. Ele falou assim: porque eu matei o 29º. E eu tomei gancho, eu sou de São Paulo, você vai ser o 30º. E aí ele puxou, irmão, ele puxou o carrinho assim, e eu falei, agora eu vou morrer, mano. E aí eu só clamei a Deus, falei, Deus, tem misericórdia de mim. E aí nessa o outro policial gritou, a câmera, a câmera, a câmera. E aí ele deu um bicudão em mim, me dispensou. E aí, passado algumas horas, eu voltei lá pra ver essa câmera, pastor Michel, e não tinha câmera, irmão. Então, tipo assim, Deus já vinha me dando vários livramentos, entendeu? Então, o que tinha pra mim era a morte. O que tinha pra mim era o cemitério sem salvação de Cristo. E aí Deus teve misericórdia de me trazer pra cadeia, porque a cadeia pra mim foi a misericórdia. Aí tinha uns rapazes que tinha sido baleado no assalto, tinha chegado lá. Eu usei os caras como exemplo. Eu falei, aí, baleado, você preferia estar morto ou estar preso? Os caras ficou meio assim de falar, mas falou, eu preferia estar preso, irmão. Então eu falei assim, é por isso que eu louvo a Deus por estar preso, entendeu? Porque daqui a pouco a minha liberdade vai cantar e eu vou poder voltar pra minha vida atual, pra minha família, sem estar fazendo a minha mãe chorar no cemitério. Aí um outro ficou quieto. Falei, então foi por isso que eu louvei a Deus por estar preso, né? Eu falei, louvo a Deus por não estar preso. Aí no pessoal ainda, um outro falou, não, foi concordando comigo assim, entendeu? Então, Deus me deu uma estratégia, porque a gente entende que foi muito livramento, né? Eu lembro uma certa feita que a gente fez um assalto correndo pra linha do trem ali perto da Ponte Preta. E aí, chegando na Ponte Preta ali, o pessoal saiu, né? Ouvi uma voz. A voz falou comigo, né? Larga tudo e sai da linha. E eu dei mais uns 5 passos, essa voz aumentou e falou: larga tudo e sai da linha. Eu larguei tudo que eu tava e saí da linha. Quando eu fui por baixo, que cheguei lá na frente, eu tô voltando, o pessoal, e aí, você viu? Você viu o que aconteceu lá? Eu falei, o quê? Mataram o pessoal. O pessoal tá tudo morto na linha. E aí? Eu tava junto. Então, tipo assim, o Senhor, ele vinha aguardando eu. Acredito que se não fosse a mão do Senhor, nós não estaria aqui hoje nesse podcast. A minha mãe estaria com a minha lembrança de um filho que morreu no crime, morreu nas drogas e sem a salvação. Só que aprove ao Senhor um resgate, né? Que para uns foi o presídio, outros foi um leito, outros foi uma cadeira de roda, mas o Senhor tem os seus meios de ganhar os seus ainda, né? E eu falei, poxa, então eu vou ter que pregar. E aí, depois de 2 anos e meio, 2 anos, 6 meses, 19 dias, 17 horas, a minha liberdade cantou. E o induto natalino, ele só vem entre dezembro e janeiro, né? É, E eu ganhei meu induto natalino no mês 6, irmão. tava Entendeu? atrasado. Não, irmão, foi milagre. Eu cheguei lá fora, lembro até hoje, pastora Josiane, numa igreja de José a Porta, lá na Praia Azul. Eu sentei com meu cunhado, fui pegar um culto, saí crente, quero, né? E aí, quero pegar todos os cultos, segunda a segunda, né? E aí, em um desses cultos, essa mulher se levantou, ela não me conhecia, ela falou assim: sabe o que Deus fez? Eu já enchi os olhos de lágrimas. Ele pegou lá de baixo seu processo e colocou aqui em cima.
e fez o impossível para que você esteja aqui hoje. Porque você cumpriu o que ele pediu, que era pregar, entendeu? Que se eu não pregar, a porta não ia se abrir. Graças a Deus lá fizemos uma obra, ganhamos almas, né? E lemos Bíblia. É, não, ali dentro o pessoal deve ler muita Bíblia, né? Meu Deus. Você não leu não, mano? Tem que ler, né? Tem que ler. Quanto tempo já na rua? 10 anos. 10 anos. Saí em 2015. 10 anos. Mas agora, dia 10. Dia 10 do mês 6. Dia 10 do 10 do mês 6. 2006. Não, dia 10 do 6 de 2025 fez 10 anos que eu ganhei minha liberdade, graças a Deus. Poxa, graças a Deus. É bom a gente ver assim, né? Pessoas que realmente aí tiveram um encontro com Cristo, que tiveram suas vidas transformadas pela palavra. Por quê? Porque a gente escuta muita gente assim dizendo cada coisa sobre quem tá vivendo isso, tipo, não tem jeito, tinha que Uhum. morrer e tal. A gente ouve muito desse tipo de comentário, né, mano? Verdadeiramente são pessoas que não têm a mínima noção de quem é Cristo e do poder de Deus. E muitas vezes ali da igreja, pastor. Eu ia falar isso. Infelizmente, tem gente dentro da igreja que não entende que é salvação, que não entende que é Cristo e que prefere tacar uma pedra do que pregar uma palavra para alguém. E Tacar uma pedra e tacar pra fora. tem gente ainda que quando vê alguém assim, tipo, o pastor ali e tal, né, aquele rapaz ali, ele tinha uma vida pregressa, hoje em dia ele serve a Deus, ele já fica já esperando o momento que aquela pessoa vai cair ou cometer algum erro, para ele poder dizer, tá vendo? Não tem Falei que era- ex-ladrão, não tem ex-bandido, eu sabia que estava se escondendo, e coisas desse tipo. E quando a gente vê pessoas como o Edivaldo, que passou aqui, que já tá, nossa, uma vida toda aí servindo a Deus e passou tudo que passou. Quem viu aí o primeiro episódio viu a história dele, quem tá ouvindo a sua história e outras muitas histórias que serão contadas aqui, se o senhor permitir, vai poder entender que existe salvação, existe mudança, existe transformação para aquele que crê em Jesus, que crê verdadeiramente no Senhor, né? Eu sei que é um processo de desconstrução ética, moral, né? comportamental. Comportamento. Porque eu falo que construir alguma coisa é difícil, mas desconstruir é mais difícil ainda para quem vem com uma infância na droga, no crime. Poxa, é você olhar para sua vida toda, Thiago, e dizer assim, poxa, tudo isso aí que eu fiz aí eu não quero mais. Com a boca é muito fácil, mas e com as atitudes? Sabe? Porque a gente vê que, poxa, quando você saiu da clínica, você tinha no coração um desejo de permanecer firme, de permanecer servindo a Deus. Não é uma situação que você saiu e falou, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou meter o pé e voltar pro crime, que eu não queria ficar dentro dessa clínica. Mas aí são circunstâncias, são situações, né? A pessoa vai passando por um processo. Envolve muita coisa. Vixe. É por isso que eu te falo que a droga, pra mim, é Aí que eu ia falar agora. Envolve muita coisa porque você falou a desconstrução. No caso, ele quer. Tá, ele quer, mas aí entra o vício, onde que eu acho que é a pior coisa, o vício. E não é o vício do álcool, maconha, cocaína, não. Entra a questão, no caso aí, que eu acredito ser o pior, o crack, entendeu? Vamos dizer que se não tivesse o crack, seria mais fácil. Depois tem as coisas da carne, porque para servir o evangelho, no caso, a Bíblia nos ensina. Tem que negar a si mesmo. O cara hoje, o camarada hoje, que não teve vício nenhum, ele está dentro da igreja, ele não consegue negar a si mesmo, vontade da carne, porque cada um tem um problema. Cada um tem um problema. são O vários. cara que ele não é, não vai chegar aí. Cada um tem um problema. Por exemplo, o cara, ele fala, meu, nunca bebi, nunca fumei maconha, De boca cheia. nunca fumei cigarro, mas ele tá casado 20 anos com a mulher dele, ele tem um amante. É. E aí, como é que nós faz? Ele quer largar ela, ele quer deixar a amante. Não consegue. Mas ele não consegue deixar o desejo da carne, entendeu? Então é vários porém. Aí ele vai julgar o cara que teve uma vida de, por exemplo, de viciado em cocaína, É que a ideia do cara é pública, né? A dele tá escondida. entendeu? A dele tá bem escondida, mas tem um monte de coisa vindo à tona aí, grave. Eu não vou nem falar aqui para não gerar tanta polêmica. Grave, coisa de gente grande. Então vamos passar por cima disso. Porque eu falo sempre pra você, Thiago, porque é o seguinte, a gente vive, eu conversava hoje com um amigo
Na verdade, é uma conversa que eu tenho tido com ele há alguns dias, mas hoje eu conversava com ele a esse respeito. A liberdade cristã. Poxa, é tão difícil de entender a liberdade cristã, sabe? É tão difícil. Eu falo isso, mas ninguém parece que não Tipo, entende. Jesus nos chamou para ser livre. Para ser livre da droga, para ser livre do adultério, para ser livre do crime, para ser livre da Ele religiosidade, falou isso, né? sabe? Você vê que Jesus ele combatia a religiosidade dos Tira fariseus, Eles queriam colocar o quê? Um jugo porque pesado. eles queriam impor uma forma de agradar a Deus, como se eles mesmos fossem Deus, ao E que ponto eles de, não cumpriam. ao ponto deles dizer, isso Deus gosta. É. Isso Deus não gosta, mas sem nenhuma base verdadeira de que aquilo ali era real. E aí Jesus ele vem desconstruir isso. Então, o que é a liberdade em Cristo? É poder viver a sua vida gozando daquilo que não é pecado e É o que conseguindo nós ter estamos falando liberdade no para se sofá. livrar daquilo que realmente é pecado, sabe? A gente vê assim, cada igreja tem o seu uso e costume, a sua forma de ver as coisas, tudo isso é louvável. Cada um tem o seu entendimento e louvado seja Deus por cada povo que está pregando o evangelho, que está anunciando a salvação. Só que o problema começa quando? Quando isso se torna uma maneira de salvação desbaratinadamente. Tipo assim, você quer fazer parte da igreja? Porque quem que vai ser salvo? Vai ser salvo os que fazem parte da igreja. Isso não tem discussão. Porque Jesus vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja. Só que se você quiser fazer parte da igreja, que quiser fazer parte desse grupo, tira sua barba, corta seu cabelo, usa essa roupa, anda desse jeito, anda daquele outro jeito. E aí, esse tipo de construção religiosa do evangelho. E quando isso se torna um meio de salvação, por quê? Eu só sou salvo se eu faço parte da igreja. Mas eu só faço parte da igreja se eu dançar essa valsa aí. Aí entra todo aquilo, sabe? Eu tava conversando com um amigo hoje sobre isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa assim que tenho me desconstruído muito nessa questão religiosa para me construir como verdadeiramente um cristão. E eu falo isso com tudo, com Não que filme. agrada o homem, Não, mas que agrada a que Deus. realmente agrada a Deus. Eu Sabe por quê? Porque verdadeiramente ser cristão é muito mais difícil do que agradar o homem. Para agradar o homem, você coloca um Esquece. terno, você corta a barba ou usa a barba. Para agradar o homem é fácil. Agora, para agradar a Deus, irmão, você precisa ter uma vida transformada aí dentro. Você precisa olhar para o outro com um olhar de amor. Você precisa cuidar de quem está sofrendo. Você precisa estender a mão para quem Não, está e não é o que vem caído. acontecendo hoje dentro. Muitas das vezes não é. Em cima dessa, Não é. dessa abordagem que o senhor fez, pastor, eu me formei em independência química para poder cuidar, né? Me cuidar e cuidar, né? Trabalhei muito tempo em casa de operação, né? Tem algumas formações terapêuticas para poder entender o comportamento psicológico, sabe? Fala. Para poder ajudar, né? Para poder estender a mão para essas pessoas, não em forma de julgamento, né? E aconteceu até um fato uma vez que eu trabalhava no Bom Samaritano, é uma clínica lá de Americana. Ela se fechou, né? Uma clínica ganhou muitas almas, você vê muitos pais de família aí estruturados, libertos por Cristo lá naquele lugar. Eu lembro até hoje que uma certa feita o rapaz entrou, né? E ele quer ir embora, e não era de costume a gente fazer o que eu fiz. Eu quebrei protocolo, chamei numa sala, orei, irmão, né? Impus as mãos, ungi, mas estava gritante, né? Que não era para ele sair de lá. E ele queria sair. Levei na porta da casa dele, irmão. Peguei o carro, levei na porta da casa dele. E quando ele desceu do carro, o pai dele recebeu ele. O pai dele falou assim: você vai trabalhar comigo, hein? Ele falou assim: vou trabalhar com o senhor, pai. Passado 2 dias, chega a notícia que ele matou o pai. Misericórdia. Depois que isso aconteceu, eu entendi qual era o desespero de Deus. Eu falei, se eu soubesse que ele tinha amarrado, irmão, eu tinha amarrado, eu tinha deixado, tinha trancado ele numa porta, eu não tinha deixado embora, irmão. E aí ele foi pegar 10 reais, tava com a faca, 10 reais do pai, tava com a faca na mão, bateu a faca no pescoço e ele matou o pai. Então, tipo assim, eu entendo que esse comportamento, esse estender a mão, ele vai muito mais além, porque quem quer ajudar, irmão, não fala, quem quer ajudar, estende a mão. O Pedro, ele é bem crítico, eu gosto daquela passagem do coxo na Porta Formosa, ele fala isso: em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E estendendo a mão é fazer o a mais. Falar que ajuda é uma coisa, ajudar é outra. Entendeu? Sabe por que eu falo isso daí pra você? Porque é o seguinte, a gente tá falando aqui, e eu tô falando com você aí que tá nos ouvindo. Porque a gente fala assim, a gente aborda aqui, dentro desse programa, pessoas que tiveram uma vida no crime. Sim. Só que aí você chega no cara do crime e fala assim pra ele, você tem que orar pela vida do estrupador. Você já fala, pô, caramba, essa raça aí não, mano. Tem que ser quebrado, irmão. Sabe? Porque pro crime aquilo é o pior dos crimes. É. O próprio crime aquilo lá é nojento. É.
Agora, pro pai de família, já é nojento o ladrão, o traficante, o assaltante. Então, a pessoa que serve a Cristo precisa ter essa desconstrução e ter um olhar cristão, independente da situação que a pessoa esteja vivendo. Por que que eu tô falando isso daí? Porque é cada vez mais notório, mais vívido, fica muito mais claro cada vez, porque eu tô aí há alguns anos aí também servindo a Deus, e cada igreja que a gente passa, a gente vê o receio. O primeiro receio que os camaradas têm é esse cara, depois de ter feito tudo o que fez, vai pregar moral cristã para nós agora? Vai falar pra gente sobre conversão, sobre mudança de vida? Depois de tudo que ele fez? Ou esse camarada que fez isso, fez aquilo outro, agora é o pastor da igreja, a gente tem que ouvir ele. Ou sentar pra aprender com ele. Então é difícil para o pai de família que nunca fez parte do crime, de nada. Só que é necessário ter essa desconstrução. Por quê? Como o Thiago estava dizendo aqui. Olha como que Jesus deixa o negócio mais estreito. No Antigo Testamento, eram necessárias 2 ou mais testemunhas para caracterizar um fato e aquele fato fosse comprovado como pecado e houvesse uma punição sobre aquele pecado, no que fosse determinado dentro da lei mosaica. No Novo Testamento, Jesus coloca o Espírito Santo como a primeira testemunha, dizendo que se você em teu coração atentar, ou seja, você pensou no seu coração contra o seu irmão, ou um pensamento de adultério. Por quê? Porque, irmão, pensa nisso. A graça é mais estreita. Não, mas pensa nisso. Quem é você, como Paulo disse, para julgar outro? Porque naquilo que você julga, você também comete. E aí Paulo enumera alguns pecados, mas o que ele está querendo dizer é o quê? Que diante de Deus nós somos todo mundo pecador. Tá todo mundo errado. Só que existe essa tentativa de nivelação cristã. Você é mais crente porque você não usa bermuda, ou você é mais crente porque você não usa camisa cavada, ou você é mais crente porque não torce para nenhum time, ou você é mais crente porque você não escutou a música tal, ou você é mais crente Porque porque não sai nem pra rua pra não pecar. sabe como que é? E daqui a pouco. E a pessoa começa a colocar como tudo sendo do diabo. Não, você não pode ir pra praia, porque se você for pra praia, coisa do diabo, viu? Você vai colocar bermuda, a irmã vai colocar biquíni. Demônio. Satanás, isso é coisa do diabo. Ó, você não pode ir pra festa da sua família, porque você vai chegar lá e vai estar bebendo, bebida é coisa do diabo. Sabe? E todas essas coisas, tudo é do diabo, e o cristão não pode nada mais, entendeu? Sendo que A liberdade. coisas que a Bíblia não condena, a liberdade cristã. O que é a liberdade cristã? Paulo disse para quê? Para a gente tomar cuidado, para não confundir liberdade com libertinagem. O que é a liberdade cristã? Eu gosto muito de música instrumental, eu ouço muito blues, jazz, eu gosto muito disso. Tá ouvindo esse Thiago sempre soube, eu gosto de soul, sempre gostei, que gosto muito do soul, eu ouço muito disso. Eu tenho liberdade para ouvir isso. Eu tenho liberdade, porque eu não posso confundir a liberdade com a libertinagem e começar a ouvir música que fala de adultério, de sexo, de droga, de coisas que não louvam a Deus, Que não edifica em que nada. não edifiquem nada. Agora, qualquer religioso que me ouve falando isso diz assim, ó, na minha igreja não prega, porque é o seguinte, esse cara aí falou lá publicamente que ele ouve uma música que não é do gênero gospel, Isso sendo mesmo. que o gênero gospel, na realidade, é uma máquina de dinheiro, que os camaradas querem que você só ouve aquilo para eles poderem vender o que eles têm dentro daquele segmento e você ganhar, e eles ganhar grana. E eles estão fechados entre eles. Olha o que o gênero gospel tá fazendo. 30 mil um show, 10 mil um show. A igreja tá virando o palco do show, porque a cantora só vem se receber o cachê antes. Os pregadores estão entrando nesse meio, no meio gospel. Faz E tempo, né? eu louvo a Deus porque Deus tem me desconstruído, me feito Aleluia. entender o que é a liberdade cristã. Eu sou livre para adorar a Cristo. Eu sei, biblicamente, o que eu não devo fazer. Você também sabe. Eu lembro, só finalizando aqui minha fala, eu lembro uma vez que perguntaram para um célebre homem de Deus que viveu entre nós aqui, perguntaram para ele assim, pastor, como eu sei que uma roupa é ou não é do agrado de Deus? Ele disse assim, se veste, se arruma como você quiser. Quando você terminar de se arrumar do jeito que você quiser, vai até o espelho. E lá no espelho vê se isso cabe para um cristão. Se olhando para o espelho, o Espírito de Deus não comunicar contigo que aquela roupa está errada, das duas uma, ou você não é cristão,
ou aquela roupa tá tranquila. Quem você é? Você sabe quem você é? O Espírito de Deus clama dentro de você, Abba, Pai? Porque essa busca por pertencimento, por fazer parte de algum grupo, tem levado muita gente para a ruína espiritual, sabe? Uhum. E muita gente, a gente vê assim que é muito grande isso, sabe? Assim, é, muita gente querendo pertencer. Querendo, porque o camarada não deu certo no trabalho, sabe, Thiago? Ele não foi profissionalmente bem. Aí o camarada foi pro crime, nem no crime ele foi bem. Aí o camarada não foi pro crime, mas ele tava lá na vida dele, sabe, normal, a vida toda. Aí ele vê na igreja eu vou ser ouvido, eu vou catar um microfone, eu vou ser respeitado. Aí entra o problema. O que ele faz por isso? Tu, Faz de tudo. ele vai humilhar. Só não sabe Mulher, servir. tem uma Do mulher que resto. ela falou numa entrevista, numa live, não sei onde que foi, e ela ficou famosa por isso aí. A hora que eu achar, eu te mando lá, depois você vai ver. Mando pra você também. Ela falou essas palavras que você falou. A pessoa que não deu sorte em nada, no profissional, carreira, em todas as áreas, e encontrou essa forma aí de um cargo, por exemplo. Tem gente que por um cargo ele é um Judas. Uhum. Ele trapaceia, ele inventa mentira, faz panelinha, fofoquinha, bajulação, pelo amor de Deus, né? Me fala. Só que aí o É camarada. feio de ver isso aí. Eu preguei sobre isso, É acho que feio de ver, foi mano. sábado, mano. Sábado passado eu estive ministrando em uma igreja e eu preguei sobre isso. Quando Jesus chama as crianças e diz Pra assim: ganhar ponto. quem receber essas crianças também recebe a mim. Tem muita gente que olha para aquele versículo e está interpretando que Jesus está falando da inocência das crianças. Então, Jesus está falando, sabe o quê? Aquelas crianças não sabem nem o que elas estão fazendo ali, irmão. Elas são crianças. Elas não têm noção de que Jesus é quem é, de que os apóstolos vão ser quem são, mas elas estão ali. Como muita gente que anda dentro da igreja, sem saber o que está fazendo. E precisa ser recebida. Por quem? Por uma igreja que está disposta a servir e não a ser servida. Porque Jesus termina dizendo o quê? Quem dentre vós quiser ser o maior, sirva a Seja servo. todos. A todos. Por quê? Porque a conversa no meio do caminho era: quem de nós é o maior? Será que é João o maior? Porque ele dorme no ombro de Jesus? Aí eles querem. Será que é Pedro, que tem coragem? Será que é Judas, que não acredita em qualquer coisa? Ou Tomé, que não acredita em nada? Sabe? Então, essa discussão de quem é o maior parece que ainda é muito viva dentro da igreja. E em cima disso que você está falando, eu acho que o pior acontecimento é quando eles querem ser, e aí, para ser, tem que derrubar alguém. Tem que, você falou, você tem que diminuir alguém, você tem que menosprezar, inventar mentira. Cara, você Eu lembro do Davi. O Davi, quando ele já é rei, o pai dele fala pra ele, vai levar pão e queijo, né? E eu entendo ali que ele tá indo como servo. E ele volta como um guerreiro, né? Então, isso acontece com José também. né? quando ele vai servir, ele volta. Então, tipo assim, a gente não precisa querer. Acontece Irmão, vou ser automaticamente. sincero contigo, hoje, assim, eu falo com os amigos meus. Se eu soubesse que as minhas escolhas dentro da igreja me levaria até onde eu estou hoje, e sou grato e sou muito feliz com Deus pelas responsabilidades, por tudo que Ele tem me dado. Só que se eu soubesse que tudo isso me causaria de sofrimento, todas essas coisas, eu teria optado em estar sentado num banco só ouvindo. Por quê, irmão? Quanto mais você vai entendendo a necessidade de servir, mais você vai vendo quanto é difícil servir. Por exemplo, é muito difícil para mim desconstruir a mente de outro cristão. Ter que chegar nele e falar assim: eu sou teu pastor, não sou teu pai. Eu não sou teu dono. Você não precisa pedir licença para mim pra fazer isso, para fazer aquilo. Você não precisa pedir para mim, você não tem que buscar a minha aprovação. Você precisa da aprovação bíblica. Sabe? Você pode ficar tranquilo. Se encontrar um irmão de bermuda, camisa cavada, ele ficar sem graça, porque você achou ele de bermuda e camisa cavada. Que problema que tem? Jesus está vendo ele o tempo todo. Quando ele está no banho sem roupa, Jesus está vendo ele o tempo todo. Nas necessidades fisiológicas dele, Jesus está vendo ele. E qual é o problema? Agora, muito da nossa sociedade vive na questão do que aparenta. Sabe? Tipo assim, poxa, eu vou ser amigo do Thiago, porque o Thiago ele é um cara que ele tem uma boa posição na igreja, uma boa posição na sociedade e tal. Só que só Jesus sabe quem é o Thiago. Só Jesus sabe quem é você, quem sou eu, quem é cada um dos irmãos. E quanto mais a gente busca essa aprovação humana, mais longe a gente fica de Cristo. Sim. Sabe? Eu vejo isso muito claro em João Batista. João Batista, para mim, é o camarada que é o exemplo de não tô nem aí.
Sabe por quê? Porque você pega João Batista dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus. E você vê o mesmo João Batista dizendo, Herodes não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Por quê? Quando ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, ele está falando de algo que o próprio Deus contou para ele. Então, a revelação do céu. Mas quando ele diz Herodes não tinha lícito, Eu ele está sei. falando de uma coisa que ele viu. E tem gente querendo pregar coisas que diz que Deus mostrou e não tem coragem de falar do que está na cara dele. Ele congrega numa igreja com problemas, ele não está disposto a ajudar a resolver os problemas. Ele fecha os olhos para quê? Para ele ganhar uma posição. Ele não vai falar para o pastor que aquilo que o pastor está fazendo está errado. Por que ele não vai falar? Porque ele quer a posição, ele quer o altar, ele quer o lugar. Ele não está preocupado com Deus realmente, ele está preocupado de onde ele vai chegar. E é por isso que toda vez que eu não prego para abrir a porta. Eu prego para fazer a vontade de Deus e ir embora, sabe? Acho que isso é o que realmente importa. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um Pentecast. Nosso entrevistado de hoje, graças a Deus, mais um cristão convertido ao Senhor Jesus Seja Cristo. louvado. E mais uma vez eu vou dizer, eu sou Michael Luigi. A graça é para todos. Tiago, sua consideração. Consideração final. Agradeço a todos por estar aí acompanhando mais um episódio do Pentecast. Hoje, o pastor Alan aqui falou um pouco da sua trajetória, da sua vida, e eu deixo também agora esse espaço com ele, consideração final e agradecimento. Pastor Michel, Pastor Tiago, obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte aí do Pentecast. A gente fica feliz por esse espaço, né, de voz que a gente tem, de poder entender que ainda há recuperação. Deus ainda tem propósito na vida do criminoso, da prostituta, do ladrão. Deus, ele tem. A gente, muitas das vezes, não consegue enxergar isso. Mas se todos os cristãos, né, evangélicos que se diz, né, protestante, né, evangelizasse mais, pregasse mais o amor de Cristo, condenasse menos, julgasse menos, tinha muitas mais almas rendidas no pé do Senhor. E tinha muito menos crime aí fora, né, porque Jesus Cristo, ele estendeu a mão. Eu gosto, rapidamente, pastor, um segundo, eu gosto rapidamente daquela passagem do Onésimo e o Filemon, né? Quando Paulo quebra aquele paradigma e ganha aquela alma, né? Que talvez é uma alma perdida. O que cabia para ele buscar fugitivo era a morte. Ele poderia voltar para Filemon, e Filemon tinha o direito de matar ele, acabar com a vida dele, mas Paulo ainda prega. Dá uma oportunidade. E essa mesma oportunidade foi dada para nós. Então, todos os cristãos aí têm que dar essa oportunidade e pregar que Jesus Cristo verdadeiramente ama, cura, liberta e ainda salva. E ele voltará. E ele volta rapidinho. Não tá voltando porque não tá a cavalo, mas ele vai voltar. Ele tá calado. Deus abençoe. Ele tá a cavalo.